Graça e paz, irmãos, tudo bem? Bom, deixe-me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Cleonilson, sou o pastor Cleonilson Soares. Eu sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista em Sampaio Correia, no distrito, que é um dos distritos de Saquarema. Estou auxiliando o pastor Adriano, que já está há mais tempo aqui na igreja. Eu cheguei aqui para a região em 27 de janeiro do ano passado. Sou casado com Cleusa e temos uma filha por nome Isabelle, ok? É um privilégio poder trazer a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus para os irmãos e uma satisfação enorme. Recebi o convite do pastor Paulo José e não o conheço ainda, como eu falei, sou novo na região, logo de cara pegamos essa pandemia, né? Mas é uma alegria poder servir esta igreja, a Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Ok? Então, estamos no mês da família e eu quero compartilhar um texto que está em Juízes, capítulo 10, dos versículos 6 ao 18. Tá bom? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Juízes, capítulo 10, versículos 6 a 18. Quero compartilhar sobre o tema os altos e baixos na família. Os altos e baixos na família. Interessante que o livro de Juízes tem essa característica, pois apresenta o momento em que o povo de Israel, na sua vida espiritual, estava vivendo momentos de altos e baixos. Esse vício, esse ciclo vicioso. Quem já leu o livro de Juízes vai perceber que eles passavam muito por isso. Quando tudo estava bem, eles se esqueciam de Deus. E quando tudo estava mal, não estava indo nada bem, melhor dizendo, eles clamavam a Deus, eles suplicavam a Deus para que Deus enviasse juízes ou libertadores. Então esta vamos dizer assim, pensando em música, é a nota musical que se repete bastante no livro, ok? Então, eu queria convidar os irmãos a atentarem para esse detalhe do contexto do livro, que o livro tem. Tá bom? Então, por isso esse tema, os altos e baixos na família. Ora, na nossa vida nós enfrentamos todo tipo de dificuldades. Por quê? Porque desde que o pecado entrou no mundo, nós lidamos com isso. Às vezes as pessoas querem viver uma vida isenta, né, de problemas e dificuldades, mas nos esquecemos que, devido à natureza pecaminosa que nós temos, ainda que sejamos perdoados, redimidos por Deus, por Cristo Jesus, mas nós lidamos com esses embates da nossa vida, tá? E essas dificuldades que assolam tanto a pessoa, o indivíduo, assola também a família. E então nós lidamos com isso, com essas dificuldades. E a família tem sido grandemente afetada por todo tipo de ataques, né? Nós vemos isso claramente, se observarmos ultimamente mais ainda. Só que essas dificuldades às quais estamos sujeitos, elas tornam-se mais graves quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos distanciamos da presença ou da vontade de Deus. Então isso faz com que a gente fique nesse ciclo vicioso de alto e baixo na vida espiritual, na vida cristã. E claro que vai afetar também a família. Então, tomando por base a experiência do povo de Israel, a experiência do povo judeu, que vamos mencionar no texto de hoje, nós vamos verificar algumas lições desses altos e baixos na vida cristã e como que isso afeta também a nossa família, o que causa, como resolver esse conflito todo, tá bom? Então, convido os irmãos para, então, ao texto de Juízes, capítulo 10, a partir do versículo 6. O versículo 6 diz o seguinte: Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon,
e aos deuses dos filisteus. Agora atentem ao final do verso 6. E deixaram ao Senhor e não o serviram. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui, a partir da experiência do povo de Israel, considerando o contexto do livro de Juízes, que é um fato que está sendo narrado aqui, a primeira lição é quanto ao afastamento de Deus. Notem que o texto diz, eles deixaram ao Senhor. Eles já não estavam mais servindo ao Senhor. Eles estavam servindo a outros deuses. E aqui relata os deuses dos sidônios, dos moabitas. Alguns deles, por exemplo, a divindade Moloque, era uma divindade que ele era reverenciado, cultuado através da oferta, do oferecimento de crianças. Era um culto terrível. Era algo abominável, só para citar um, mas aqui cita todos os tipos de deuses das regiões vizinhas à nação de Israel. O que é que o povo de Deus fez? Os filhos de Israel, diz aqui, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui nós aprendemos que o afastamento de Deus, afastar-se de Deus, é algo mal, é algo que desagrada a Deus. Então deixar Deus, afastar-se de Deus, não servir a Deus, abandonar Deus, tem sido a causa principal, ou se não, a causa para estes altos e baixos na família. Então a frase que pode resumir este parágrafo que vamos estudar, do 6 ao 18 de Juízes 10, é: não se afaste dos caminhos do Senhor se quiser continuar com a sua segurança. Então, se você quiser continuar uma vida segura em Cristo, uma vida segura em Deus, não se afaste dos caminhos dele. Amém? Então, recapitulando, a primeira lição que aprendemos com esse texto é quanto ao afastamento de Deus. E aqui diz que eles deixaram ao Senhor e não o serviram. O que isso acarretou? Vamos lá? A segunda lição está no versículo 10. Mas antes de ler o 10, vamos ler aqui do verso 7 ao 9, que antecede esse. Verso 7, Juízes 10, versículo 7. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Então Deus ficou irado, né, e os entregou aos seus próprios inimigos. Sim, eles se afastaram de Deus, não queriam compromisso com Deus, estavam colhendo as consequências. Verso 8, naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. Os filisteus atacaram e perseguiram os filhos de Israel. Por quanto tempo? Vejam aí, 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Verso 9. Até os filhos de Amon, ou os amonitas, né, passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Então, lembra lá no verso 6, eles se afastaram de Deus, eles abandonaram a Deus. O que é que eles escolheram? Eles foram oprimidos e ficaram em grande angústia. Então, aí a segunda lição que queremos destacar no verso 10, no caso, a primeiro, o afastamento de Deus. Afastar-se de Deus trouxe consequências. A segunda lição, reconhecimento do pecado. Sim, foi um pecado que eles cometeram, afastar-se de Deus, junto com a prática de vários pecados. Verso 10. Juízes 10, 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos ao nosso Deus e servimos aos Baalins. Então, contra ti havemos pecado. Lembram-se quando o filho pródigo, ainda longe da casa de seu pai, ele pensou, ele refletiu e disse: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas ele disse: eu irei até o meu pai e reconhecerei. E ele foi e falou com o pai. A gente conhece a parábola. Então no verso 10, nós vimos aqui o reconhecimento de pecado. As famílias passam por altos e baixos. Você individualmente pode estar passando por altos e baixos na sua vida cristã. Então, se já detectamos que nos afastamos de Deus, da comunhão com o Senhor, da comunhão com Deus, vem então a outra lição, o reconhecimento do pecado. Sim, admitir, reconhecer que temos pecado contra Deus. Né? Então a terceira lição está no versículos 11 e 12.
que seria a confrontação de Deus. Deus então confronta o povo, os filhos de Israel aqui. Veja, Juízes 10, versículos 11 e 12. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filisteus e dos filhos de Amon e dos filisteus, 12, e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Então Deus diz assim: eu não livrei vocês desses povos todos, quando vocês clamaram a mim? Deus faz essa pergunta. Então Deus confronta eles. É uma lição que nós vimos aqui. Então Deus tem confrontado nós, tem confrontado hoje a você, tem confrontado através da sua palavra. Deus agiu na vida do povo de Israel por várias vezes. E Ele tem dito a você também: quantas vezes eu te livrei. Então a terceira lição é que Deus confronta a nossa vida através da sua palavra. Amém? Então foi uma lição que eu destaquei aqui nesse texto. No versículo 13, vamos ver as consequências, ou a consequência maior, por ter abandonado a Deus. Lembra lá do verso 6, que eles deixaram a Deus, abandonaram a Deus, servindo a Baalins, a outros deuses. Você pode até dizer: mas eu não estou servindo nenhum outro Deus, eu não estou adorando nenhuma imagem, coisa do tipo. Mas tudo aquilo, qualquer coisa, pessoa, projeto que se coloca no lugar de Deus, termina sendo um Deus no lugar do verdadeiro Deus. Então, vamos ver as consequências. Versículo 13. Contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Se Deus antes, outrora, os livrava, como disse lá no verso 11 e 12, Deus diz agora: como consequência da atitude de vocês me abandonarem, não vos livrarei mais. Então ficamos à mercê, toda pessoa que se afasta de Deus, toda família que termina afastando-se de Deus, abandonando a Deus, saindo dos caminhos do Senhor, indo por outros caminhos, ouvindo outras coisas, crendo em ideologias contrárias à palavra de Deus, afastando-se de Deus, resumidamente, ela colhe como consequência não contar com o livramento de Deus, como consequência do seu pecado. As pessoas tendem a dizer que Deus está me castigando, são consequências do nosso pecado. Então, uma outra lição que eu tirei desse texto aqui, a partir da experiência do povo, dos filhos de Israel. No verso 15, nós vemos a decisão do povo. O que eles decidiram diante de tudo isso? No verso 15. Mas vamos ler o 14. Então diz: ide e clamai aos deuses que escolhestes, ele que vos livre do tempo do vosso aperto. Então Deus diz: então clamem a eles, aos deuses aos quais vocês foram atrás, não me abandonaram, ele que os livre. Veja a confrontação de Deus aí, meus irmãos. Então nós abandonamos a Deus. Então, para seguir o quê? Para atender a quais desejos? São estas pessoas, ou desejos, ou alvos a quem temos ido atrás, vai nos socorrer? Desculpem. Então, quando nós nos afastamos de Deus e buscamos outras coisas ou pessoas, nós estamos procurando para nós mesmos consequências que vão nos fazer mal, que vão nos fazer nos afastar mais ainda de Deus. Então vamos ver qual foi a decisão que eles tomaram. Verso 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos. Lembra lá da segunda lição, que era o reconhecimento de pecado? Aqui eles tomam uma decisão e disseram a Deus: Deus, nós pecamos. Irmãos, é esta afirmativa que mexe com a nossa estrutura, que confronta, que quebra a vida do ser humano. É ele dizer para Deus: eu pequei. Ou a família dizer para Deus: nós pecamos. É o pai, a mãe, o marido, a esposa, conjunto com os filhos, admitir perante Deus: nós temos pecado, nós temos nos afastado de Deus. Pecamos, verso 15. Faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre nesta vez. Eles admitem o erro, reconhecem, arrependidos,
e mais uma vez clama a Deus por livramento, que é algo muito comum no livro dos Juízes, clamar por livramento diante do ataque dos inimigos, que no caso, na época aqui, eram os filisteus. Então esta foi a decisão que eles tomaram. Mas ficaram só na decisão, vamos fazer isso e pronto? Não. Eles tomaram atitude. Então no versículo 16 vemos a atitude do povo de Israel. Diz o seguinte: e tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Se antes eles tinham se afastado de Deus e deixaram de servir ao Senhor, agora na atitude deles eles disseram: não, nós agora vamos servir ao Senhor e vamos adorar somente a Deus. E tomaram uma outra atitude prática também, tiraram do meio deles, dentre si ali, os deuses alheios, os ídolos, as divindades dos amonitas, dos moabitas, dos asdoditas, todas aquelas divindades. Vejamos, o que é que precisa ser tirado da nossa vida, da nossa casa? Quais são os deuses que nós temos colocado, que temos reverenciado tanto, pessoas, objetos, que precisam ser tirados da nossa vida, que está nos afastando de Deus? É tempo de tomar uma decisão e uma atitude radical. Essa é a verdadeira atitude radical. Decidir seguir somente ao Senhor. Aqui nós lembramos de Josué, quando ele faz aquele apelo, aquele convite, aquela convocação, né? Josué 24:15. Deixe-me ler aqui. Josué 24:15. Josué fala o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, para evitar que fiquemos neste altos e baixos da vida cristã, a resposta é a causa pela qual nós estamos afastados. Se abandonamos ao Senhor, então a cura, a resposta é voltar-se para o Senhor, alinhar a nossa vida com Deus. Olha o verso 17 e 18 para concluirmos. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade, e também os de Israel se congregaram e se acamparam em Mispá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Então aqui eles querem saber então quem que vai ser esse libertador, ou este juiz que vai ajudá-los diante de mais um dos ataques. Lembra-se que o livro dos Juízes é sempre nesses altos e baixos, nessa repetição. Quando eles estavam bem, lá no alto, esquecia-se de Deus. Então, quando as coisas apertavam, os filisteus, os amorreus, todos esses povos atacavam, como aqui no caso do texto de hoje, eram os filisteus, eles clamavam ao Senhor, e Deus levantava um juiz, né? Jair foi um juiz, Abimeleque, Gideão, Sansão, Jefité, Samuel, né? Então foram juízes usados por Deus para liderar o povo de Deus numa época em que não havia rei em Israel. E como diz o livro de Juízes, lá no final do livro, capítulo 21, verso 25, cada um fazia, né, o que estava na sua cabeça, o que achava que era correto, né? Então, é este o perfil do livro de Juízes, que nós vemos muitas similaridades, muitas semelhanças com os dias de hoje. Bom, a frase que eu falei no início, o tema, os altos e baixos na família. E a frase que resume esse parágrafo de hoje é: não se afaste dos caminhos do Senhor se quiser continuar com a sua segurança, né? Seguros nele. Então, meu desafio para todas as famílias da PIB em Vila do Sol, né, onde está sendo pastoreado pelo pastor Paulo José, para que você neste dia, e não apenas neste dia, nem apenas no mês de maio, mas em todos os meses do ano, você possa colocar sempre Deus em primeiro lugar e não afastar-se dele, não desviar-se dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida,
sua família, você pai, mãe, filhos, vamos todos continuar no mesmo caminho, sem desviar-se para a direita ou para a esquerda. Amém? Que Deus abençoe a todos. Quero neste momento fazer uma oração. Pai querido e amado, nós queremos agradecer ao Senhor por tua palavra que é a verdade. Agradecemos pela vida do pastor Paulo, de sua família, cuide dele, oriente-o em toda e qualquer decisão no pastoreio desta amada igreja. Peço também por cada família representada desta igreja que está ouvindo esse estudo. Cuide de cada um, Pai, abençoe cada esposo, cada esposa, pai, mãe, filhos, que todos possamos nos manter no mesmo caminho que é o Senhor e não afastar-se de Ti. Ajuda-nos em nossas fraquezas, corrige-nos quando for necessário, Pai, que o Senhor nos ajude e nos socorra. Abençoe todas as famílias, especialmente aquelas que estão passando por luto ou por enfermidades diante deste vírus ou de qualquer outra enfermidade. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém.